Olá, pessoal! Estamos no nosso 5º episódio do podcast O Poder da Estética. Meu nome é Sara, eu sou biomédica, especialista em estética avançada, professora universitária aqui do Centro Universitário UNA. E esse podcast tem como intuito trazer informações de estética para a comunidade acadêmica em geral. Olá, pessoal, eu sou Isadora, esteticista, cosmetóloga, sou preceptora de estágio aqui no Centro Universitário UNA e professora. A gente veio trazer um pouquinho sobre alguns assuntos super pertinentes no mundo da estética. Se você assistiu o nosso último podcast, você deve ter visto algumas falas, escutado, na verdade, algumas falas sobre empreendedorismo. E o tema deste podcast é exatamente esse: como empreender na área da estética. E para isso nós convidamos a Yara, que ela vai se apresentar para a gente agora, antes da gente entrar nesse assunto tão importante. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Yara. Sou esteta cosmetóloga, formada pela Faculdade UNA, sou pós-graduada em Estética Avançada e estou finalizando o mestrado em Administração de Negócio. Então, iniciei minha carreira pela estética, mas fui picada pela veia da gestão, da administração, e hoje eu atuo como docente, a nível técnico e a nível livre também, mas já com essa missão de mudar um pouco a visão sobre o que de fato é administrar uma empresa, o que é administrar um negócio. E poder falar sobre isso através da estética não é só uma realização, mas uma missão também. Porque a nossa área, eu sinto que nós temos essa responsabilidade muito grande quanto à biossegurança, quanto às técnicas, quanto à prática, e às vezes na hora que nós precisamos empreender, dá uma travada. Onde que eu começo? O que eu preciso fazer? O que é administração? Então, espero que este podcast seja um norteador para quem está aí começando ou pensando em empreender na área. E olha que felicidade, né, gente? Uma ex-aluna aqui do Centro Universitário UNA, que está trilhando aí caminhos tão importantes, né, em trazer para a gente hoje esse conhecimento. Eu já vou começar com a nossa primeira pergunta, que é a pergunta-chave que eu faço para todos os entrevistados. Aqui para você, Yara, qual que é o poder de empreender na área da estética? O poder de empreender na área da estética vai além do empoderamento. Porque quando a gente fala de empreender, estar à frente de um negócio, eu acredito que o primeiro sentimento é de posse, é de realmente poder, ter poder. Eu consigo classificar a estética hoje, a profissão esteticista, como um órfão de 7 anos. A estética, ela nasceu em 2018, formalizou em 2018 a formação e a profissão, e ela tem 7 anos e nós temos alguns pilares, né? Então, nós temos o primeiro pilar, que é a vigilância sanitária, que vai fazer todo o respaldo e vai olhar ali para o ambiente, se esse ambiente está adequado para os procedimentos. Eu tenho a Anvisa, que vai fazer esse mesmo processo com os equipamentos, com os produtos. Eu deveria ter um conselho para que ele conseguisse respaldar a atuação do profissional dentro da área. Então, o que acontece? Qual que é o poder de empreender na estética? É ressaltar que nós ainda temos uma profissão que é uma criança. Imagina a Isa, que é mãe, uma criança de 7 anos sozinha. Cada conselho da área da saúde vai moldar o profissional quanto o que ele deve fazer, mas a estética ainda não tem um conselho. Então, a importância de se empreender e da quantidade de empreendedores que nós temos dentro da área da beleza ressalta que a nossa área ainda precisa de um cuidado dentro da legislação, um conselho que olhe para esse profissional como um potencial. Porque se eu tenho esteticistas que não empreendem, que ficam ali como PJ, que ficam trabalhando em clínicas, que não tomam à frente da sua empresa, eu continuo mostrando que a estética ainda precisa ficar nesse espaço menor que não é o empreendimento. Só para mim entender, Yara, você falou que a estética é um curso novo de 7 anos, mas sempre encontro profissionais que falam que já são esteticistas há muitos anos. Isso é pela essa diferença de um curso auxiliar de estética, tecnólogo, técnico? Não, a profissão mesmo, ela foi legalizada em 2018. Os cursos existem, nós temos aí registros de Cleópatra já fazendo procedimentos estéticos, peelings, então né? A beleza, a estética, ela existe desde que o mundo é mundo. Só que a profissão no Brasil, ela foi legalizada, formalizada em 2018.
Então, ainda tem muitas pessoas que têm essa dúvida de, da saúde? Sim, É beleza? O que é estética? Estética é procedimento? Sim. Então, ainda é tudo muito novo, até para os próprios conselhos mesmo, que tem profissionais que têm conselhos e que fazem procedimentos estéticos, então é tudo muito novo. Então, esse empoderamento do empreendedorismo, ele traz essa chamada de realmente colocar a estética onde que ela precisa. Sim. Estar junto das outras profissões e não só ser um anexo das outras áreas. Isso. Bom, me formei, né? Sou uma esteticista, ou sou uma biomédica especialista em estética, ou fiz alguma outra graduação na área da saúde que me possibilita ir para essa área da estética. Não quero trabalhar como CLT, pessoa física, eu quero empreender, eu quero abrir um CNPJ. Quais são os primeiros passos para esse profissional pensar em empreender? Antes do projeto, antes de pensar na locação da sala, o segredo é um plano de negócio. É uma palavra que ninguém gosta, planejamento estratégico. Todo mundo gosta de viver um sonho. Sim. E o sonho, ele tá no campo da imaginação. Então, o que eu penso? Eu penso como é que vai ser a minha persiana, como é que vai ser o formato da minha maca, quais cosméticos que eu vou ter, mas eu não faço um bom plano de negócio. Então, o plano de negócio, ele é um documento, entre aspas, novo, ele foi fundado em 1999 e ele traz 9 tipos de características que eu preciso de ter para abrir um negócio, que vem desde dos recursos, os insumos, da documentação necessária. Então, eu tenho pessoas que às vezes focam em viver um sonho e também pessoas que sabem e têm esse processo educativo de saber que eu preciso de licenças sanitárias, de alvarás da prefeitura, do corpo de bombeiro. E aí eu tenho pessoas que focam nessa documentação, têm essa documentação, mas ainda assim não conseguem tocar a empresa por causa da falta de um plano de negócio. Então, o plano de negócio, você fazer um planejamento estratégico para sua empresa, ela vai desde você dominar a técnica da estética, que é você saber fazer os procedimentos, conhecer todos os documentos e documentações necessárias para você ter um estabelecimento aberto e também você poder jogar a sua purpurina de viver o seu sonho. Então, o plano de negócio é uma forma da gente organizar a caixinha de fósforo mesmo. E olha que interessante, né? Realmente, o profissional da estética é esse profissional glamuroso. Ele pensa na estética do local. Então, ele já quer alugar uma sala, às vezes ele já vai até comprar uma sala ali mediante as condições dele. O primeiro profissional que ele pensa que vai auxiliar neste negócio, um arquiteto, um engenheiro, mas na verdade a gente tem uma equipe por trás, porque a realidade hoje o profissional da estética, ele não sai 100% empreendedor. Aqui, por exemplo, no Centro Universitário UNA, para o curso da estética, a gente tem até uma unidade curricular, né, uma disciplina que fala de gestão, que as alunas até assustam quando vê o número de documentos, de documentações que a gente precisa para abrir um negócio. Mas ele não vai sair exatamente um gestor, né, um empreendedor. Então, assim, além desse arquiteto, que é o primeiro profissional que ele pensa, quais profissionais podem ajudar esse esteta, esse biomédico, esse... profissional da saúde em si, profissional, né? da saúde em si, um dentista que quer trabalhar com harmonização orofacial, quais são os profissionais que vão auxiliar ele a construir esses documentos e até esse plano de negócio? Nós temos 2 ramificações. Para que você entenda sobre administração, o ideal seria um consultor empresarial. Nós temos instituições que fazem isso gratuitamente, mas é interessante procurar consultores que são esteticistas também. Então, procurar um esteticista que tem uma clínica legalizada, né? Porque nós sabemos que esteticistas, às vezes, empolgam no sonho e esquecem um pouco da jurisdição do negócio. Então, procurar, de fato, um esteticista, o próprio campo educacional e procurar saber o que eu preciso. A própria vigilância sanitária, recentemente eu fui em um seminário de vigilância sanitária e lá foi reforçado. Realmente é uma documentação grande, são vários tipos de licenças, documentações, mas qualquer campo da área da saúde, e a estética ela está dentro da área da saúde, ele vai conseguir colocar ali quais são os documentos e alvarás necessários. Então, o esteticista já formado na área, o responsável necessário por estágio, né? Um preceptor de estágio, sabe de tudo. Realmente
um profissional técnico dentro da área, um responsável técnico, um RT, são pessoas que vão ter esses dados, essas informações e vão conseguir guiar a pessoa nesse processo de conseguir essas licenças. Neste momento, seria interessante esse profissional também procurar por um contador, um advogado? Geralmente, dentro desse processo, a própria formação do esteticista, ele prepara para estes documentos. Mas é interessante que você tenha um consultor empresarial, porque essa pessoa vai conseguir fazer esses documentos, e o advogado ou um contador que seja a pessoa que conheça o cenário da estética, para que essa pessoa não acabe se perdendo ainda mais. Então, quanto mais filtros a gente consegue aplicar e especializações dentro da estética, é o ideal. Então, não é simplesmente querer um espaço físico bonito e luxuoso, né? Levantar uma porta não é empreender. Não é empreender. Exclusivamente, não é empreender. E o profissional da estética hoje, ele tá muito mais visado, né? Então, e tá certo, ele tem que ser mesmo visado, ele tem que ser fiscalizado, e é desconfortável quando chega, assim, uma clínica e ela não tá ali adequada, né, com as documentações. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta sobre adequação sanitária. Obviamente que a adequação sanitária, ela é grande, né, os pontos de adequação. Mas quais são os principais, assim, para a área da estética? Não pensando em documentação, mas pensando no espaço físico. Ter uma pia dentro da sala, ter um chão liso e lavável. Qual que seria uma adequação caso alguém queira abrir uma clínica, mas não tem como pagar por um arquiteto especialista nessa área? Antes desses detalhes físicos, o tamanho do espaço é o que as pessoas não se preocupam, e geralmente a pessoa aluga uma sala e faz todas as adequações sanitárias, e aí, se acontecer alguma visita, alguma denúncia, peca pelo tamanho. Qualquer sala que faça procedimentos estéticos invasivos ou não invasivos precisa de pelo menos 7 metros quadrados, no mínimo. Isso não conta o lavabo ou o banheiro. Então, às vezes a pessoa pega um espaço de 7 metros quadrados, já contando o banheiro, por exemplo, já o lavabo, e esse espaço não conta. Então, para ter essa própria circulação mesmo, é necessário ter um espaço grande, né? Que é pegar já de 10 metros quadrados, sendo geralmente 3 por 3 o banheiro. Então, o espaço, o piso é muito importante, que é um outro aspecto, geladeira, frigobar, todo mundo agora tá na moda, né? A Nutella no borda do copo de café, aí guarda a Nutella junto com os cosméticos dentro da geladeira. Então, olha só, a geladeira que você guarda a sua Nutella do copo, ela não pode ser a mesma que você guarda esse cosmético. O espaço tem que ter no mínimo 3 pias, ser uma pia para o banheiro especificamente, para você sair do banheiro e lavar a mão, uma específica para que você consiga fazer toda a higienização de cubetas, de espátula, lavar ali uma toalha, algo que seja reutilizável, e que esse espaço também tenha ali o espaço para fazer esterilização com autoclave e afins, e ainda assim você ter um outro espaço onde você lava o copo, aonde você tem um espaço para almoçar. Então, essas adequações mínimas de ter um espaço que seja lavável, elas são muito específicas e fáceis de aderir. Mas, às vezes, encontrar um espaço que tem essa arquitetura de realmente poder ter 3 pias, ter 10 metros quadrados, e principalmente uma pessoa que está começando, ser acessível também. Sim. Porque o espaço dessa magnitude, você tem que ter um capital já guardado. E aí a gente entra num outro assunto que é delicado, que são as reservas financeiras, a gestão financeira. Eu vejo que o esteticista, ele consegue fazer uma gestão de insumo maravilhosa. Você sabe, num pote, quantas massagens você vai já fazer. Sabendo quantas passadas de máscara no rosto. Só que, e aí, para começar, como é que eu faço uma gestão financeira? O que é gerir recursos? O que eu tenho de salário dentro dos procedimentos? O que é lucro?
O que é uma receita? O que é um custo? Né? Como que eu precifico? Então, eu vejo que a adequação sanitária, ela também está envolvida nesses outros aspectos da gestão. Mas eu me preocuparia inicialmente aonde a vigilância não foca, mas ela vai cobrar. Porque aonde que eles vão cobrar? Inicialmente, o que está visível. Esse tecido, essa cortina não pode. E essas coisas todo mundo já sabe. Mas e o tamanho do seu espaço? Quantas pias você tem? Esse copo que você está ofertando, onde você guarda? Como você lava? Qual bucha você lava? É a mesma bucha que você lava, a cubeta? Esses detalhes que às vezes deixa passar despercebido e aonde que a maior parte das pessoas são pegas. Uma aluna minha que é fisioterapeuta, a clínica dela, que ela faz pilates, recebeu uma notificação, uma intimação por causa de uma garrafa d'água. Porque a garrafa d'água que estava dentro da geladeira, ela era utilizada para um certo tipo de procedimento. Então, olha só, se você oferta água e essa água está junto de uma geladeira que ela não é específica para o cliente, ela também vai ter esses detalhes. Então, é algo que a gente fala que é um pouco chato, que é realmente você sentar e entender todos esses recursos, entender todas essas leis, o porquê que não pode, e realmente trabalhar essa inteligência emocional de adequar o que é certo, o que está errado, o que está errado, e não começar se esse espaço não estiver pronto. Então, às vezes, a ansiedade faz com que a gente antecipe algo e a gente acaba pagando mais caro por antecipação. O brasileiro, ele tem um jeitinho, né? Pra tudo. Pra tudo, só que as normas da vigilância sanitária, elas são bem rigorosas e precisam ser. Então, eu fiz essa pergunta porque há 7 a 8 anos atrás, quando eu estava à procura de uma sala, eu não tinha todo esse conhecimento. E eu errei na minha primeira locação de sala. E eu perdi financeiramente com isso, porque eu não sabia todas essas normas da vigilância sanitária. Então, assim, até a repartição dos espaços é uma recepção que ela é só recepção, ela não pode ser ligada com a sua sala de atendimento. A passagem para ir até o banheiro, você não pode passar e a sala tá aberta, você fazendo um procedimento, é alguém passar ali e ter contato, já que a sala, ele é um ambiente crítico, que tem um risco de contato de micro-organismos, né? Micro-organismos e riscos biológicos. Então, eu perdi financeiramente até entender, de fato, as adequações sanitárias e ir para a minha segunda sala, hoje eu estou com a terceira, ir para uma segunda sala no qual eu investi tudo para adequar com as normas da vigilância sanitária, essas normas físicas, que para muitos, às vezes, é só o copo com a borda de Nutella, né? A máquina de café expresso mais cara do mercado, mas, na verdade, tem outras coisas que são muito mais importantes, né? E nem sempre vai ficar o mais belo, né? Mas precisa de ter ali as normas da Anvisa inserida na beleza que a gente quer de arquitetura. Né? Exatamente. E eu vejo que é através disso que a profissão vai ser valorizada também. Sim. Se eu tenho profissionais que não sentam para entender toda essa legislação, eu vou ter os outros profissionais da área não enxergando essa pessoa como uma potência a nível de ter um conselho, de ter alguém que responda pelos comportamentos dessa pessoa. Se a gente não tiver hoje o nosso aluno preocupado com essas normas, com os principais profissionais dentro da área também se adequando, incentivando, não só fixando tanto no marketing, tanto em seguir tendências e realmente como é que é exercer a biossegurança, o que é ser um profissional da saúde, a gente vai ter mais valorização na área também. E hoje a estética, ela sempre esteve numa certa ascensão, ela está em ascensão, principalmente para nós, né, da nossa formação tecnológica e também para os bacharéis em estética. E quanto mais a gente vai focar nesses pequenos detalhes, menos estigmatizada a nossa profissão vai ser. E isso é um fato. Né? Nós que estamos aí de sala de aula, juntando aqui, a gente está quase 20 anos aí de sala de aula, todo mundo, a gente sabe que o perfil do nosso aluno, muitas das vezes, é estigmatizar essa profissão, é tentar fazer do jeito que dá, é começar do jeito que pode, e não é assim, né? A gente precisa desse planejamento, e como a Yara falou muito pontualmente,
quantas e quantas vezes as pessoas iniciam sem um capital de giro e ali 2, 3, 4 meses após elas não têm esse capital para sustentar aquele espaço, elas acabam fechando. Isso é um fato dentro da nossa profissão. Então, esses fatores, eles precisam de ser assistidos, eles precisam de ser aplicados. E aí eu venho com uma pergunta muito pontual, Yara. Qual que é a maior importância do estudo para que a gente tenha esse empreendimento? Não só o físico, porque eu acho que o empreendimento físico ele tem o seu valor, mas também esse autoempreendedorismo, né? Qual que é o valor desse estudo, do conhecimento, para que essa esteticista, para que esse biomédico, empreendedor, esse novo profissional do mercado, ele consiga iniciar aí com todas essas normativas e com sucesso? O valor da educação, acho que eu nunca vou conseguir estimar. Porque o conhecimento, ele é libertador e, ao mesmo tempo, ele é norteador. A educação, ela tem um papel muito grande dentro da formação desse esteticista. Desde explicar o que é o profissional da estética, porque o que eu vejo, a maior parte das pessoas enxergam estética como um atalho para outras profissões. Sim. Eu vou começar estética porque aí eu quero fazer isso, isso, isso e aquilo. E às vezes ele não entende o que de fato é ser um esteticista. Então a educação vem desde ensinar essa pessoa o que é ser um esteticista, quais são os procedimentos estéticos, o que faz uma pessoa ser um esteticista. Então a gente tem também o papel do professor e da educação de formar profissionais, ensinar o que é de fato ser um profissional esteticista e qual que é a diferença de ser um esteticista e ter especialidades em estética e mostrar que a profissão esteticista ela não é um atalho, ela existe, ela ainda não tem um conselho, mas ela existe, e principalmente do professor, porque o aluno, ele não vai, por exemplo, procurar uma instituição de empreendedorismo para começar a empreender. Aonde que ele olha? Quais são os primeiros mentores? Quais são os primeiros consultores? Quem são os exemplos? É o professor que está ali todo dia. Então, a importância da formação docente estar preparada para receber esses alunos, explicar da forma correta como que é exercer a profissão, como que tem que começar, o professor saber sanar essas dúvidas, não só na parte técnica, porque o curso de estética ele é bem estruturado na técnica, ninguém sai sem aprender a praticar, mas da preparação docente para sanar essas dúvidas, para guiar este aluno, para orientar, que é um papel quase que materno. Sim. Então, a educação, ela realmente tem um papel muito significante dentro desse norteio desse profissional, da formação dele e também de abraçar todos esses alunos, ensinar como é que é ser um profissional e também ter essas noções básicas. Quando eu participei de uma coordenação pedagógica, de montar ali material didático, de material de professor, eu achei estranho a pergunta da pessoa que me contratou, porque ela perguntou, você tem clínica? Eu falei, tenho. Ela falou, ai, que bom, porque a gente só está contratando pessoas que têm experiência. Eu falei, isso é muito importante, porque eu já tive professores que não tinham tanta vivência clínica, tinha vivência prática educacional, o que é ensinar, metodologias, mas a importância do profissional ele ter experiência de mercado. Olha o exemplo da Sara, por exemplo, o quanto de experiência que ela tem para passar, desse primeiro consultório da Sara que ela é hoje, com essas experiências, a riqueza que tem os alunos que passam por ela. Então, esse é o poder da educação também. Sim, e aí a gente vai já falando de poder de educação, de conhecimento, passando por um assunto que eu sei que você gosta muito, que é o marketing. Adoro. E como você disse muito brilhantemente, né? O aluno, ele vive dentro de um sonho e aí ele quer um local bonito, ele tem uma cor, né? Porque todo mundo tem uma cor, a cor que é a cor dele. E aí ele quer um Instagram. Ele não quer saber de mais nada. Ele quer fotos profissionais, ele quer uma boa maquiagem, um bom cabelo, um bom Instagram. E ele quer mostrar ali quem é essa pessoa para esse público, para esse potencial cliente dele. E quais são essas tendências? Quem são esses poderes, quem são esse marketing dentro desse início desse empreendedor? Adoro este assunto porque é um assunto que geralmente eu sou o tipo de professor que joga a banho de água fria, né? Então, o marketing, ele não é seguir tendência. Não é a essência do marketing. O marketing está presente na estrutura curricular da maioria dos cursos que estão correlacionados à comunicação, porque marketing é comunicação. Só em 1990 que realmente nós formamos
um curso de marketing e entendemos que o marketing também não é uma ramificação, ele é uma profissão. E aí eu preciso entender o que é o marketing. O marketing é comunicação. Então, cada um de nós aqui tem um serviço para ofertar. Sim. E eu tenho possíveis clientes, potenciais clientes. Então, aonde que eu começo nesse marketing? Entendendo o público-alvo. O público-alvo é muito simples. A minha especialização dentro da estética é emagrecimento. Então, é muito simples. Eu preciso achar pessoas que estejam dispostas a passar por esse processo de emagrecimento. E aí, qual que é o poder do marketing? Não são todas essas pessoas que entendem essa necessidade. Né? Apesar de que emagrecimento é um pouco mais fácil. Todo mundo quer. Você foi numa né? Tá muito fácil, né? Mas qual que é o poder do marketing, Isa? Como é que eu comunico com essa pessoa que ela precisa do meu produto? E aí a comunicação ela é uma ramificação muito ampla. Porque a forma com que eu vou escolher de comunicar essa pessoa vai definir minha identidade. Então, por que eu falo que o marketing não pode ser seguir tendências? Porque se eu for ficar seguindo tendências, eu perco a autenticidade. E aí eu só mantenho pessoas fiéis ao meu serviço se essa pessoa se conecta com a minha identidade. Então, nem sempre o que está na tendência vai ser a melhor forma que eu tenho de me comunicar com aquele cliente, de fazer a ponte entre o meu produto, o que eu oferto, com o que aquela pessoa precisa naquele momento. Então, o marketing vai desde de entender como que aquela pessoa vai se conectar com o serviço que você oferta, com a cor que você escolhe, com o dress code que você tem também, o jeito que você joga o cabelo, o videozinho que você faz, como você faz. Então, o marketing ele vai além de seguir tendências. É claro, nós vamos pegando gancho nas redes sociais, porque é a portaria que nós temos. Mas, por exemplo, a educação, o nosso papel como formadores, nosso público ele não está 100% nas redes sociais. Sim. Né? As pessoas que estão interessadas, às vezes, em comprar curso, às vezes ela não está ali no Instagram, ela realmente quer ver entretenimento. Então, a rede social, as pessoas param para ver aqueles 3 primeiros segundos que chamam a atenção. Aí, será que eu sou uma pessoa que quer fazer uma palhaçada, que quer bater palma, chamar atenção? Então, precisa se conhecer, não só o público-alvo, e aí eu entro bem dentro do marketing mesmo, que é fazer o desenho da sua persona. O que é a persona? Qual que é o seu cliente ideal? Como que ele conversa? O que ele consome? Será que ele está ali assistindo Reels? Será que ele gosta desse entretenimento, desse susto e depois ele está interessado em ver o restante? Será que ele não está no YouTube assistindo um podcast como este para ver se essa profissão combina com ele? Então, o marketing ele é uma comunicação, é uma área muito ampla. Então, o marketing ele vai desde a forma com que eu converso, a entonação da minha voz, as cores que eu escolho, se eu vou ter uma logo ou se eu vou trabalhar o meu nome pessoal e como que a minha persona está. Porque não adianta eu aprender tudo sobre Instagram, dominar, editar vídeos, e a minha persona nem tá no Instagram. Às vezes ela tá lá no Telegram, às vezes ela tá no YouTube. Então, eu preciso entender a persona, o público-alvo e como que eu vou chegar nessa pessoa, como que eu vou me comunicar com ela. Yara, e a gente sabe que hoje o mercado ele é diverso, ele é múltiplo, ele tem várias formas de se comunicar e a gente sabe que muitas das vezes esses alunos e essas pessoas que estão aqui assistindo a gente que têm interesse, talvez, de entender um pouco sobre a profissão, entender que existem outras vertentes, porque muitas das vezes também nós ficamos muito focados ali em algumas características de educação, Sara com os atendimentos dela, você ali com seus papéis de gestora, eu fico mais realmente nesses atendimentos que são acompanhados dentro dos preceptores de estágio. Hoje, né, minha vida ela é 100% dedicada à docência e a gente, às vezes, tem que trazer essas novas perspectivas. Mostrar que um esteticista ele pode ser um gestor, um bom esteticista, um bom biomédico, ele pode ser um bom docente, uma boa esteticista, ela pode entender ali de determinados assuntos bem nichados. Isso é muito importante pra gente. E aí eu queria que você trouxesse pra gente uma palavra mesmo para esses potenciais para os nossos alunos, né, para a nossa comunidade acadêmica, para esses novos aí interessados que talvez estejam assistindo a gente, nos ouvindo. Qual que é a Yara, com seu poder de palavra, o que você traz para essas pessoas sobre a gestão, sobre esse empreendedorismo e essas perspectivas de empreender dentro da estética?
Então, olha, a minha palavra, eu acho que ela vai ser sempre a mesma, porque é o que mudou minha história. É autoconhecimento. Não tem como. Até para eu saber, dentro de uma profissão, aonde que eu vou ter melhores êxitos, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é o ponto de partida. Entra no seu celular aí e coloca que você quer dobrar a esquina sem colocar onde você tá. Vai no Uber e tenta colocar o destino da sua casa sem colocar o ponto de partida. Não tem rota, não tem caminho para quem não sabe aonde está. Não tem caminho, não tem previsão se a gente não sabe nosso ponto de partida. E o ponto de partida é autoconhecimento. Se eu talvez tivesse feito essa jornada de autoconhecimento, será que eu teria escolhido a estética? Sim, com certeza. Sim. A estética, ela mudou a mim mesma. Eu era uma pessoa que tinha uma estima baixíssima. Eu cheguei na UNA, que era Barro Preto, com 14 anos, num evento de alunos que estavam fazendo maquiagens, e eu me apaixonei pelo ambiente, pela possibilidade de ficar bonita. É um fato. Isso me conectou na estética. Eu falei, gente do céu, dá para eu ser bonita assim, igual esse pessoal? Eu achei as alunas impecáveis. E é algo que eu bato nas minhas alunas. Eu falei assim, olha, o que me fez entrar na estética foi a postura do aluno. Eu falei, eu quero estudar lá na UNA, que eu quero ser bonita igual as alunas da UNA. Então, a postura das alunas, isso me levou para a estética me levou para gestão, porque quando eu estava na clínica, eu achava muito mais interessante trabalhar na gestão do que fazer os procedimentos, e isso me levou para dentro de sala de aula. E depois que eu fui passar por um processo de autoconhecimento e me conectar com o que eu realmente sou. Então, eu meio que fiz o caminho inverso. E aí nós, por exemplo, nós temos um papel muito importante de conectar o aluno com a profissão, de mostrar para ele todas as possibilidades. Esteticista não é só limpeza de pele, não é só massagem, não é só botox também. Ele pode ser um consultor, ele pode ser um mediador, ele pode trabalhar 100% home office, como um consultor de skincare, que eu tô achando isso mágico. Você ficar em casa fazendo fórmulas, e você tem que ter uma inteligência muito grande para isso, dominar os cosméticos, mas tudo isso, Isa, é autoconhecimento. Sim. Quem que eu sou? O que que me motiva? O que que me faz, assim, na minha profissão, o que que me faz virar à noite? Nossa, se for para fazer isso aqui, eu viro à noite que eu nem sei, eu faria de graça. Uhum. Isso é autoconhecimento. E aí tá dentro da psicologia analítica, que é entender os seus comportamentos e você se enxergar na profissão, porque toda profissão é um leque muito grande. Sim. Né? E aí eu tenho várias ramificações. Se eu fosse só esteticista sem essa veia da gestão e da docência, eu trabalharia só com spa. Por quê? Sou agitada demais. Uhum. Eu acho mágico você botar uma musiquinha, uma essência, baixa a luz e você vai fazendo o procedimento. E drenagem. Por quê? É o meu oposto e aquilo me conecta ali, eu dou minha alma. Trabalharia só com isso. Mas isso é o quê? Autoconhecimento. Então, a minha palavra hoje e para os prováveis alunos e alunos que já estão dentro do curso é parar esse momento um pouquinho e exercer a introspecção, né? O que que me move? Por que que eu escolhi esse curso? Eu preciso trancar porque eu não estou me identificando mais? Não, peraí, vamos ver. Quem é você dentro desse curso? O que dá para você movimentar? Quais são as possibilidades? E isso só começa quando eu determino um ponto de partida. E o ponto de partida sempre vai ser o autoconhecimento. Porque no final de tudo, você só tem a sua companhia, os seus pensamentos, as suas metas, os seus desejos, a sua execução. Então, o autoconhecimento é a minha palavra e é o ponto de partida. Exatamente. Muitas das vezes nós que estamos aqui na linha de frente junto ao aluno é que somos esse caminho para ele, né? Não tô gostando de nada. Bom, vamos sentar. Vamos começar dentro de você. Depois você começa esse caminho de querer gostar de alguma coisa. Vamos se entender como pessoa. E é talvez um dos maiores desafios e um dos maiores prazeres, né? Acho que é isso que é a dor e o prazer ali de estar na linha de frente, que é dar aula junto a esses alunos. É tentar trazê-los, né, para sua principal essência. Né, Sara? E aí, Sara, o que você achou? Bom, desse podcast eu gostei de 3 palavras. Eu gostei de comunicação, porque acho que a Yara fala super bem. Então é uma delícia conversar com a Yara. Exatamente. Ela fala super bem, uma mensagem muito fluida, qualquer um vai entender, né? E é comunicação, porque se nós estamos falando de empreendedorismo, nós estamos falando de venda, nós estamos falando de comunicar com o público, porque eu preciso vender, né? Senão não vou conseguir me manter na área da estética. Então, eu me comunico com facilidade com qualquer pessoa? Pode ser que sim,
mas o ideal é ter a persona, como a Yara falou. Então, vou me comunicar com o meu público ideal para vender e eu preciso saber me comunicar, né? Então, a Yara traz isso pra gente como um exemplo, né? O autoconhecimento, porque nós não somos bons em tudo, Sim. né? Então, nós temos aptidões, nós temos ali algo que nós, de fato, nascemos para fazer. Obviamente, a gente pode, com a terceira palavra, que é educação, aprendermos sobre outros conceitos. Mas existe algo, de fato, que a gente é bom. E o autoconhecimento é para esse, né? A área da estética é uma área muito grande. Então, a gente vai trabalhar ali corporal, que aí eu posso pensar emagrecimento, celulite, só gordura localizada, estria, flacidez, facial, inúmeras disfunções estéticas faciais, capilar, nosso último podcast foi sobre tricologia, cosmetologia, né? Enfim, então entra o meu autoconhecimento. Com o que eu vou de fato querer trabalhar, que eu vou acordar e vou fazer o que eu amo. E não só vou ali para trabalhar para ganhar um dinheiro, um valor, né? Então, esse autoconhecimento. E a educação, né? Então, a Yara falou do papel importante do professor, né? Que guia esse caminho. Eu falo que o professor, ele guia passos ao futuro, né? Voos ao futuro. Mas também a educação em relação eu sou um esteticista, ou eu sou um profissional da saúde que lida com estética, e muitas das vezes eu foco só na técnica estética. Ou eu quero abraçar tudo, quero aprender a fazer tudo, ou eu já tenho meu autoconhecimento, eu sei que eu gosto de emagrecimento, e eu vou fazer diversos cursos na área de emagrecimento. E ele esquece de fazer um curso de gestão. Então, Yara, você teria para indicar para esses alunos, ou para qualquer outro profissional de qualquer área que esteja nos assistindo, que ele quer empreender, quais cursos, seja uma especialização, um MBA ou um curso livre, que você indica para esses profissionais fazerem? A administração. A administração é em todos os eixos. Eixos livres, workshop, MBA, o tecnólogo, o técnico e até o mestrado. A administração é o que vai conectar os processos gerenciais e como de fato você administra o negócio. Dentro da administração eu tenho gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de recursos, e eu tenho também toda essa parte de como que eu me torno a pessoa administradora. Para qualquer coisa na vida nós precisamos de administração. Administrar tempo, administrar pessoas, e aí entra os formatos de gestão. A administração, ela é fundamental para qualquer profissional, né? Suspeita para falar, porque eu faço o mestrado em administração de empresas na UNA também. Faço à distância, é uma delícia, indico para todo mundo. Mas a administração é um conceito que toda pessoa que está à frente de negócio precisa ser, acima de tudo, administrador. Um esteticista que ele é empreendedor, acima de tudo, ele precisa entender de como administra esse negócio. Porque senão a gente entra naquelas ramificações de não saber o que é um prolabore, de achar que está entrando dinheiro gigante, e aí na hora que eu vou somar ali o que você está ganhando de cada procedimento, o que eu já fiz como consultor, uma das minhas massoterapeutas, eu cheguei no valor de R$8. Cada massagem dela, ela ganhava R$8. Ela entrou em desespero. Falei, então vamos mudar a precificação? Não, eu não posso mudar. E eu vim ensinando e educando o que é administrar. Então, administrar não é só ficar no negativo, mas é também saber o quanto que você está recebendo disso tudo. Então, todo bom empreendedor, antes de tudo, tem que ser um bom administrador. Então, qualquer curso de administração que vai vir trazer essas vertentes do que é gerenciar esse negócio, para qualquer tipo de pessoa. No meu MBA tinha médicos, nutricionistas, cozinheiros. Eu falei, gente, o que esse pessoal tá fazendo administração, né? Eu tava ali porque eu quero ser não sou professora de administração também. Mas eu não tava entendendo porque tinha tantos profissionais de áreas diferentes estudando como gerenciar um negócio. É porque é uma habilidade necessária. Acima de tudo, se a gente não consegue administrar nós mesmos, quem dirá um negócio? Nosso tempo, né? Eu vou permitir que a Yara se venda?
Porque a Yara, ela tem uma consultoria de administração de negócios, de empresas. Hoje ela está disponibilizando também em plataformas digitais. Então, é importante que você se venda, porque já que a gente está falando de comunicação, venda, marketing, é importante que você aplique aí na sua vida também, né? Verdade. Eu vendo tanto consultorias quanto mentorias e os cursos também de gestão empresarial. Então, a gestão empresarial, ela tem 5 ramificações. Gestão administrativa, o que é administração, o que é administrar, papel de administrador. Planejamento estratégico, que foi o que a gente conversou, como é que eu tiro meu sonho do papel? Determinando, planejando. E depois vem um plano de ação. Como é que eu pego esse sonho e arquiteto ele para a realidade? Depois vem gestão financeira, né? A gestão financeira não é o que entra, o que sai da empresa, são todas essas esferas de gerenciar os recursos. Marketing, que é comunicação, e vendas. Então, tanto a consultoria, tanto o curso específico, eu vou trabalhar todas essas ramificações. Gestão administrativa, marketing, vendas, plano de ação, planejamento estratégico e, de fato, vendas, que é o último pilar e que é o que geralmente todo mundo foca. Mas se você não tiver boa administração, planejamento, uma boa comunicação, simplesmente você não vende. Então, a gestão empresarial é uma das minhas paixões. Tenho e-books dentro da área também, mentorias, consultorias e, acima de tudo, sou uma boa parceira. Então, mandou um direct aqui, o que é isso aqui? Estou à disposição. Faço live a todo momento. Então, meu Instagram são cheios de conteúdos dentro da área, porque acho que todo professor ele não tem muitas amarras de conhecimento. Então, me perguntou, me chamou, estou disponível. Exatamente. E como que as pessoas conseguem ter acesso a esses cursos, mentorias? O seu Instagram é qual? Meu Instagram é Yara Santos. Com Y. Com Y, _ YS, de Yara Santos mesmo. E aí lá tem o link do meu WhatsApp, tem o direcionamento para Hotmart, que é onde que tem os e-books, o curso online. E o meu Instagram tá lá 24 horas, o WhatsApp também 24 horas. Ótimo. Yara, não tem nem como agradecer. Muito obrigada. A Yara trabalha comigo, então eu já sabia que ia ser muito bom. Então, eu queria muito te agradecer você ter vindo, você dividir um pouquinho com a gente. Com certeza é um assunto extremamente pertinente e aí com certeza a gente vai ter vários insights pra gente estar novamente. Agradecer a Sara, né, que esse é o último encontro do nosso semestre, né, e ali a gente vai dar, né, a gente retorna aí no próximo semestre com um pouquinho mais de poder da estética e agradecer, lógico, a casa, né, que nos recebeu com tanto acolhimento para fazer as nossas gravações aí de assuntos pertinentes para cursos, assim, que são as nossas paixões, para alunos aí que são tão dedicados. A gente está trabalhando por temporadas, né? Então, nós iniciamos a nossa primeira temporada aí com 5 episódios. E retornaremos no próximo semestre com mais temporadas, na verdade com mais episódios, né? Na nossa segunda temporada, com mais convidados, né? Especialistas aí na área da estética. Mas achei fantástico, né? Finalizarmos essa primeira temporada com o conceito de empreendedorismo. E agradecer a Yara pela disponibilidade, por passar todo o seu conhecimento, né? Pela boa comunicação. Então, acredito que todos que tenham nos assistido tenham se apaixonado mesmo, né? Independentemente de que área segue, pelo empreendedorismo. Obrigada pela Isa, pela indicação da Yara, pelo os nossos 5 primeiros episódios, né? Nossa primeira temporada. E nos encontramos no próximo semestre. Com mais episódios e com mais informação. Yara, quer deixar mais alguma mensagem? Só o agradecimento mesmo. Esse espaço, ele é gigantesco. Ele brilha a estética, realmente traz o poder da estética. E parabenizar pela iniciativa, pelo programa e também por ter me convidado. Me sinto lisonjeada. Tô tendo vários flashbacks aqui da minha época de estudante. Então, é só agradecer por esse momento também. A UNA é uma casa, né? É uma casa. É uma casa UNA. É uma casa mesmo. Eu me formei também pela UNA. Eu também me formei pela UNA. E aí a gente volta e se sente abraçado a todo momento. Como estudante, como profissional, enfim. Aqui a gente nunca vai embora. É sempre um looping. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Até mais. Até mais.